Oi, amigas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. Eu sou a Nath Damasceno e eu tô aqui hoje para falar sobre um tema que eu estava refletindo a semana toda e eu falei, não, eu preciso compartilhar um pouco da minha experiência, do que eu passei e, por que não, ouvir um pouco também da experiência de vocês. Hoje o tema do vídeo é como sair do fundo do poço. Quem nunca esteve numa situação onde a gente olhava para um lado, olhava para o outro e a gente não via saída? A gente olhava para o chão e a gente falava assim, cara, eu tô realmente no fundo do poço, não dá mais para ir mais fundo, eu cheguei no limite do fundo do poço. E a gente olha para cima e fala, meu Deus, é tão longe eu sair daqui, né? E é tão difícil. E eu tô aqui para compartilhar esse tema com vocês. E eu espero que ajude, com certeza vai ajudar. Quem nunca? Fala pra mim, quem nunca passou por isso? E infelizmente, se você não passou, eu espero que você nunca passe, tá bom? Mas, se você caiu nesse vídeo, assista, porque vai que em alguma experiência, em algum momento, você precise desses conselhos. E no final vai descobrir que tem jeito sim, você vai sair desse fundo do poço. O fundo do poço, ele pode ter mil faces. Ele pode ser um fim de um relacionamento, ele pode ser uma falência, ele pode ser uma morte de um ente querido, ele pode ser o fim de um emprego, você foi demitido talvez daquele emprego dos sonhos. O fundo do poço para você pode ser que você, na sua saúde, não tá bem. Enfim, o fundo do poço de cada um é diferente, sabe? E às vezes você se sente até julgada porque o seu fundo do poço é diferente do da outra pessoa. E você olha e fala assim, nossa, mas eu tô sofrendo tanto e a pessoa do meu lado tem um problema muito pior que o meu. Primeiro de tudo, o seu fundo do poço é diferente do da outra pessoa. Se a outra pessoa tá passando por uma situação difícil, você não pode comparar o seu problema com o dela. Porque o dela é mais difícil que eu e eu tô aqui me lamuriando. Porque é como se você estivesse escondendo o sol com a peneira. Você tem que reconhecer que você tem um problema e que aquele problema pra você talvez seja o seu fundo do poço. Então reconheça que você tá num problema difícil de ser resolvido, mas que você pode resolvê-lo de alguma forma. E eu vou dar uma saída aqui pra vocês. De alguma forma, enquanto há vida, há esperança. Pode parecer até clichê o que eu vou falar pra você aqui. O fundo do poço, ele pode até parecer o fim de tudo, mas ele é apenas o recomeço de uma nova história. Se você chegou aí, é porque realmente agora é a hora da mudança. Às vezes a gente demora tanto para mudar algo na nossa vida e a gente só se dá conta de que a gente precisa realmente mudar aquilo quando a gente chega no fundo do poço. Então, se você está no fundo do poço hoje, você se sente realmente perdida, sem saída, de alguma forma, dá um sorrisinho aí, porque eu tenho uma boa notícia pra você. Se você chegou aí, é porque é hora de você recomeçar algo novo, uma história nova. Deixa eu contar pra você 2 testemunhos meu a respeito do fundo do poço. Eu tive uma fase na minha vida que eu tava muito acima do meu peso. E isso não me incomodava. Eu já até contei em um outro vídeo, eu vou deixar o card aqui pra vocês. Eu não me incomodava tanto, mas teve um dia que eu fui fazer um exame médico e meus exames estavam todos assustadores. Eu estava quase diabética, colesterol, tinha que tirar a vesícula. E pra mim, esse choque na saúde fez com que eu chegasse realmente no fundo do poço. Foi onde eu falei assim, cara, se eu não melhorar agora, daqui 5, 10 anos, eu vou ser uma pessoa extremamente doente, que não vai ter uma qualidade de vida e eu não quero isso pra mim. Então, com aqueles diagnósticos médicos, eu olhei pra ele e eu falei assim, não, eu preciso mudar. Doutor, eu não aceito isso. E hoje, isso faz o quê? 1 ano? Quase 2 anos. E hoje eu fiz os meus exames de novo e meus exames estão todos 100% saudáveis. Eu não tô com colesterol, meu açúcar tá normal. Então eu olho e falo assim, cara, aquele fundo do poço serviu pra mim trazer uma nova qualidade de vida. Olha que legal, né? Hoje eu sou uma pessoa que eu pratico atividade física, eu não consigo ficar sem praticar atividade física. Eu sou uma pessoa que prioriza a qualidade de vida, o bem-estar, a saúde física, a saúde mental, emocional. Então esse fundo do poço na área da saúde me trouxe uma série de benefícios
pra minha vida. Mas eu só mudei quando algo me deu um baque. Eu falei, cara, ou eu melhoro nisso, ou eu vou morrer assim. E a gente não vai morrer dessa forma, a gente precisa mudar. E o segundo testemunho foi quando eu passei por uma quebra de um relacionamento, um casamento especificamente, que não é nada fácil. Mas eu fiquei um mês ali muito mal mesmo. Foi algo que, tipo assim, eu nunca passei na minha vida e eu me sentia no fundo do poço. Porque eu me sentia perdida, eu me sentia sozinha, por mais que eu tivesse a família junto comigo. Eu me sentia sozinha, desolada, triste, abatida, depressiva. E eu me sentia realmente no fundo do poço, de eu sair assim e eu olhar pra qualquer coisa e lembrava de situações e eu chorava e chorava e chorava. Só que graças às pessoas que estavam ao meu redor, cuidando de mim, me dando o apoio que eu precisava, eu consegui sair desse fundo do poço. Eu consegui sair desse lugar escuro, obscuro, porque eu tava tendo até crise de ansiedade e eu nunca tive isso. E essas pessoas que foram meu apoio emocional me ajudaram, mas eu também decidi dentro de mim que eu não iria me entregar. Então pode ser que você não tenha pessoas ao seu redor, que você esteja sozinha numa cidade distante, num país distante. Talvez você esteja realmente sozinho, se sinta sozinha. Mas hoje você tem uma pessoa aqui no YouTube, nesse canal, falando pra você: tem jeito sim, você vai conseguir sair, eu vou te dar esse apoio emocional. Então assista esse vídeo quantas vezes precisar ser assistido, até você entender que você ainda está vivo e há esperança. Essa situação que você está passando, ela pode ser uma situação desafiadora, ela pode ser uma situação difícil, que você olha e você realmente não vê alternativa alguma, mas existe esperança. Existe forma de você usar essa situação que parece muitas das vezes até impossível de ser revertida em uma situação onde você pode ressignificar e aprender algo com ela. Existe uma frase muito clichê que fala: aquilo que não te mata te fortalece. Então você vai sair dessa situação ainda mais forte. Ontem eu estava no vôlei, fui jogar vôlei ontem à noite, e a professora do vôlei, ela estava falando que ela tinha acabado de voltar de licença maternidade. E aí a gente conversando ali, ela falou assim: nossa, eu tô voltando agora de licença maternidade, e eu tô voltando mais forte. E eu falei: nossa, que legal! E aí ela compartilhou que ela teve uma experiência de quase morte no parto, que o parto dela foi muito difícil. E ela falando: quando eu voltei da parada cardíaca, ela tinha tido uma parada cardíaca no parto. Quando eu voltei com mais ânsia de viver, com mais força de vontade de viver. E ela joga vôlei, ela é jogadora de vôlei profissional, e ela falou que ela tinha tido uma competição na semana anterior, e ela falou que as pessoas que estavam assistindo ela ali começaram a aplaudi-la de pé, porque ela estava realmente dando sangue. E ela falou assim: Natália, depois dessa experiência de quase morte, eu voltei mais forte. E aí eu falei assim: cara, então é isso, eu vou falar sobre esse vídeo, sobre o fundo do poço. Porque se você tá passando por isso, foi o que eu falei no início do vídeo, fica de uma certa forma muito feliz, porque é aí que você vai usar toda a sua criatividade, toda a sua força para se reinventar, para escrever uma nova história para você. Então, eu separei aqui alguns passos que eu vi pessoas, eu fiz, eu li histórias, assisti vídeos também, que pessoas elas falavam a respeito desses itens que ajudaram ela a sair de uma situação muito difícil. E eu quero compartilhar com vocês aqui. Primeira dica é: permita-se sentir. A gente, como eu costumo falar sempre, a gente não é robô. A gente passa por situações difíceis e não é inteligente emocionalmente a gente esconder os sentimentos, porque uma hora ele vai vir à tona. Então, permita-se sentir. Esse momento que você tá passando, ele tá carregado de uma emoção. Que emoção é essa? Se você precisar chorar, se você precisar estar sozinha num canto e gritar com você mesmo. Eu contei um testemunho meu em um outro vídeo onde eu estava no carro sozinha dirigindo e eu comecei a gritar, a chorar, desabafar mesmo. Então, se você precisar passar por isso, passe. Escreva o que você está sentindo, desabafe com alguém.
Chore, fale, mas não esconda o seu sentimento. Permita-se sentir, mas não more nesse lugar obscuro. Não more nesse lugar de tristeza. É passageiro, você vai colocar o seu sentimento para fora, mas você não vai morar dentro desse sentimento. Segundo, rodeie-se de pessoas que te amem, que te abracem. Se você não tiver essa pessoa, se você não tiver alguém ali para poder te dar uma força emocional, uma força espiritual também, pessoas que orem por você, intercedam por você, se você talvez não tenha essas pessoas ao seu redor, eu falo para você, consuma conteúdo de pessoas aqui na internet que vão te fazer evoluir. Mas é importante você construir uma rede de relacionamento de pessoas saudáveis, que vão te ajudar, que vão fazer com que você melhore, fazer com que você tenha uma outra perspectiva, fazer com que você tenha outras ideias, fazer com que você se desafie, talvez. Porque você tá aí nesse fundo do poço, talvez financeiro, você não tenha recursos financeiros e você tá com muitas dívidas. Então o que você pode fazer com o que você tem hoje? Sabe, abre o YouTube aqui, veja vídeos de pessoas que começaram do zero, fazendo alguma coisa nova. Cria um canal no YouTube, compartilha a sua história, mas faça algo, sabe? Se movimente, tente usar a sua criatividade para construir algo novo. O terceiro é, olhe para dentro de você mesmo. Organize-se, faça uma faxina aí dentro de você. Porque não adianta você parecer bem para as pessoas e você tá o caco por dentro. Sabe, você querer só mostrar uma aparência de pessoa bem-sucedida e na verdade você tá com a vida financeira destruída. Sabe, você parecer feliz, mas por dentro você tá um caco. Olhe para dentro de si. Faça uma faxina emocional, sabe? Uma faxina dentro de você, limpe sentimentos ruins. Se olha com carinho, olha as suas qualidades. Olha os seus defeitos, seja real com você mesmo, sabe? Fala assim, nossa, eu tenho essa qualidade, eu tenho esse ponto forte, mas eu tenho esse defeito, eu preciso melhorar. Amplie aquilo que é bom em você. Tente mudar aquilo que você olha e fala, é ruim, preciso mudar. Às vezes você é uma pessoa, desculpa, vai doer um pouquinho aqui, tá? Às vezes você é uma pessoa invejosa, sabe? Às vezes você é uma pessoa que fala mal das pessoas. Talvez você é uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que fique jogando hater na internet, que só julga as pessoas. Isso é um defeito, mas talvez você também seja uma pessoa forte, que saiba se comunicar muito bem, uma pessoa influente, uma pessoa bem posicionada. Então, identifique sem filtros quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos. Às vezes você é uma pessoa super inteligente, mas você tem um pouco de preguiça de fazer as coisas acontecerem. Sabe, como que você consegue amplificar isso que é muito bom, que você é criativa e deixar a preguiça de lado? Porque a preguiça vai impedir você de usar a sua criatividade e fazer algo novo. Então amplifique o que é bom e tente mudar aquilo que é ruim. E aí, já puxando para a quarta dica, uma vez que você identificou seus pontos fortes, seus pontos fracos, muitas das vezes os pontos fracos eles são difíceis de serem mudados. Principalmente se você estiver sozinha, for sozinha. A gente sozinha não consegue mudar coisas que foram moldadas desde a nossa infância. Então, a quarta dica é: busque em Deus um refúgio. Busque em Deus mudar aquilo que você precisa. Tem coisas que a gente não consegue sozinha. A gente não é super heroína, por mais que a gente queira. A gente não é. E tem coisas que a gente não consegue fazer sozinha. E reconhecer isso também é um ato de coragem. Falar, Senhor, eu não consigo mudar isso dentro de mim. Eu não consigo ser uma pessoa melhor nesse quesito. Me ajuda. Porque se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não me transformar verdadeiramente, eu não vou conseguir. E peça para Deus a transformação. E é um trabalho diário, dia após dia, você orando todo dia, Senhor, me muda nisso, Senhor, eu quero ser uma pessoa diferente. Eu sinto que eu sou uma pessoa que ao invés de atrair pessoas, eu afasto elas com as minhas atitudes. Eu quero ser diferente. E todos os dias, ora a respeito disso, escreve que você quer ser mudada nisso. E coloca diante de Deus também as suas qualidades. Senhor, me ajuda a ser uma pessoa
que amplifica essas qualidades. Eu quero parecer contigo. E aí você vai orando a Deus todos os dias e você vai ver que dia após dia você vai ter o reconhecimento desse defeito seu. E quando você estiver de frente com uma outra pessoa, o tanto que você orou e pediu a Deus, você vai começar a ter consciência daquilo que você está fazendo e você vai começar a ter mais cautela. O próprio Espírito Santo de Deus vai te incomodar se você estiver fazendo algo errado. Ele vai falar no seu ouvido, olha, sabe aquele sentimento, aquela vozinha, olha, você tá errando aqui, olha, age diferente. Às vezes a gente dá uma de doida, chuta, não quer nem saber o que tá sendo falado, né? Faz assim, ó, sai, voz, e continua fazendo errado. Mas isso é um trabalho diário, dia após dia, e até que vai chegar um dia que você vai ver que você vai ter uma postura diferente, ações diferentes, e que você vai ter sido mudada e transformada nisso que você pediu para Deus. Quinta dica é: comece pequeno, não adianta você querer começar grande. Se você tá querendo sair do seu fundo do poço, não adianta você querer ter um império se você tá ainda no fundo do poço, entende? Não tem como. Então começa pequeno, começa com pequenos passos. Tente fazer, mesmo nessa situação difícil que você tá, ter rotinas saudáveis. Tente fazer algo por você, algo que vai te trazer um bem-estar, um conforto emocional, um aconchego. Crie rotinas, estabeleça rotinas ali no seu dia a dia, para que você possa primeiramente se sentir bem com você mesmo, sentir bem com o que você tem hoje, conforme você vai evoluindo nos próximos passos. E amiga maravilhosa, deixa eu falar para você, se hoje você conseguiu levantar da cama, já é uma vitória, tá? Não se cobre tanto, não se culpe tanto, se livre da culpa, sabe? Entenda que a sua jornada é única, não fique se comparando com outras pessoas. Cada passinho que você dá te faz sair desse buraco que você tá. Então valorize cada passo, cada dia que você levanta da sua cama, cada dia que você decide fazer algo por você, cada dia que você busca melhorar naquele ponto que você identificou que precisa ser melhorado. Todos esses passos te fazem evoluir e sair do buraco que você tá. E se você crê, deixa eu te lembrar de uma coisa. Deus, ele não esquece dos seus. Deus, ele não esquece dos filhos dele. E se você é uma filha de Deus, porque eu acredito que você é, e você crê nele, e você crê em Jesus, ele é o seu pai. E ele não te abandona. Às vezes o deserto que a gente passa, o fundo do poço que a gente tá, ele é uma oportunidade pra gente se reconectar com o que é realmente verdadeiro e com o que realmente importa. Então, se você está nessa situação difícil, é porque algo Deus quer te ensinar. Ah, mas Deus é mau, Deus me colocou aqui. Não. Muitas das vezes a gente está no fundo do poço, no deserto, por escolhas e consequências nossas. Mas nesse lugar, Deus não nos abandona. Deus não deixa a gente sozinho. A gente passa, mas Deus passa com a gente. E existe algo que Deus quer e pode nos ensinar. Se a gente tiver um coração ensinável, um coração aberto para ouvir o que Deus quer nos ensinar nessa situação que a gente está passando, mais rápido a gente vai sair. E um outro recado importante é que Deus, ele é especialista em reconstrução. Ele reconstrói e ele estende a mão para tirar a gente desse lugar obscuro que a gente se encontra. Então não se esqueça de lutar por você todos os dias. Você é a pessoa mais importante. Então lute por você, dê pequenos passos, não se cobre e evolua naquilo que você precisa evoluir. Use a sua criatividade e faça o que tem que ser feito todos os dias. Eu tenho certeza que esse fundo do poço ele é passageiro e você vai sair daí muito mais forte. Amiga, se esse vídeo falou com você, eu vou te pedir já para você deixar aquele like, compartilha com a amiga que esteja precisando ouvir essa mensagem, coloca nos comentários qual é o fundo do poço que você passou, que você tem passado, como que a gente pode te ajudar. E também eu vou deixar aqui no link da descrição o link do meu e-book. Se você está passando por uma situação difícil, principalmente de quebra de relacionamento, estou aqui com o link do e-book aqui na descrição. Clica para dar uma conferida, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Um beijo e até o próximo vídeo.